Bom, vamos para a nossa última aula dessa primeira estrutura da gramática latina. Lá na primeira aula eu disse que nós poderíamos encontrar 6 casos dentro de uma oração da gramática latina e que nós poderíamos encontrar esses casos de acordo à função que cada palavra estaria exercendo. Então, quando nós encontramos o sujeito, nós temos ali o caso nominativo. Quando nós encontramos uma palavra que ela esteja desempenhando a função de apelo, de chamado, nós temos ali o caso vocativo. Quando nós encontramos uma palavra desempenhando o adjunto adnominal restritivo, ou seja, esteja restringindo o nome a alguma coisa, nós temos ali o caso genitivo. Quando nós encontramos o objeto indireto, nós temos ali o caso dativo. E quando nós encontramos o adjunto adverbial, nós temos ali o caso ablativo. Por fim, nós temos o objeto direto. Então, lá na aula sobre dativo, nós vimos o que é verbos de predicação completa, verbos de predicação incompleta, e nós vimos que o dativo é o objeto indireto. Ou seja, é quando o verbo pede uma preposição para coisa ou pessoa que recai o efeito da ação. E quando eu digo eu obedeço ao professor, né, existe a preposição a, né? Porque quem obedece, obedece a alguém. Eu obedeço ao professor. Existe uma preposição. O verbo pede uma preposição. Então, quando nós temos o objeto indireto, nós temos o caso dativo. É muito fácil entender esse último caso, que é o caso acusativo. O caso acusativo é quando o verbo não pede uma preposição. Então, quando eu digo Felipe derrubou a árvore, esse a árvore é a coisa ou pessoa que recai a ação de Felipe. E o a é o artigo, né? A árvore, não é uma preposição. Então, quando nós temos essa transitividade direta, né? Quando nós temos um objeto direto, nós temos ali o caso acusativo. Então, toda vez que nós encontrarmos dentro de uma oração o objeto direto, esse objeto direto deve ir para o caso acusativo dentro da gramática latina. Na primeira aula eu disse que nós poderíamos encontrar 6 casos. Então agora nós sabemos o que é cada caso, né? Qual a função? Nós podemos reconhecer cada caso de acordo com a função que a palavra exerce dentro da oração. O sujeito, caso nominativo, função de apelo ou de chamado, caso vocativo, adjunto adnominal restritivo, caso genitivo, objeto indireto, ou seja, quando pede preposição, caso dativo, adjunto adverbial, caso ablativo e o objeto direto, quando não pede preposição. Nós temos ali o caso acusativo. Quais são essas diferenças de caso? Eu falei lá na primeira aula que as palavras, elas mudam, elas flexionam, né? Elas têm sua terminação alterada de acordo com cada caso em que ela esteja. Então, assim como na gramática portuguesa nós temos a flexão de número, né? Menino, meninos, tem o S, de grau, menininho, meninão, ou de gênero, né? Menino, menina. Assim como na gramática portuguesa existe essa flexão, né? essa alteração no final aí, na gramática latina, as palavras, elas possuem essa flexão de acordo com o seu caso. E é isso que nós veremos na próxima aula, né? Porque agora nós já compreendemos a estrutura de uma oração na gramática latina. E na próxima aula nós veremos o que são as flexões dentro da gramática latina.